Olá, descendente de italiano! Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o meu ponto de vista, né, e até tirar um pouquinho de dúvida com relação ao perfil dos profissionais que atuam no segmento, né? Qual a diferença de um para outro? Marta, qual a diferença de fazer um processo com uma empresa, uma assessoria que tem 500 funcionários enorme, tem um escritório enorme na Avenida Paulista em São Paulo, ou outro escritório de consultoria que tem 5 ou 10 funcionários, enfim. Gente, o que é importante entender que quando você faz via judicial um processo de reconhecimento de cidadania italiana e iuris sanguinis, que é algo que é dentro já da legislação, né? Todo filho de italiano é italiano por direito, ou seja, a linha reta de descendências, né? O iuris sanguinis. O que vai? Você vai montar um processo, você vai estruturar um processo com todos os atos jurídicos, toda a documentação, tudo consolidado, correto, estruturado, A mais B, né? Então, para fazer o pedido junto ao tribunal ou por lei materna, que é a única opção, né? Para quem não pode fazer administrativamente no consulado ou administrativamente num comune na Itália, ou no caso, para quem pode, mas não quer esperar 12 anos no consulado, não tem condições de ficar aqui 6, 8 meses esperando, né, se materializar, concluir de forma presencial. Qual que é a última saída? É fazer, por uma linha paterna, excesso de prazo contra o consulado. Se o consulado, por lei, tem que fazer o reconhecimento em 2 anos, e ele não cumpre a lei devido à demanda e está atendendo aí pessoas cadastradas na fila entre 8 a 12 anos, quando se faz o pedido, a motivação é o quê? Excesso de prazo contra o consulado. Então o juiz o que está sendo pedido é algo muito objetivo, ou seja, o consulado não está atendendo e cumprindo o que tem que ser cumprido. Esse é um ponto. O processo estando todo correto, consolidado, sem erros, sem impedimentos, então o índice a margem de risco é muito pequeno, o histórico é muito positivo. Nenhum advogado pode garantir a sentença de um processo, logicamente. Por quê? Porque quem vai dar a canetada, quem vai definir é uma pessoa física, é um juiz, e se cismar e querer pegar, né, um termo chulo aqui, um exemplo, pelo em ovo e cismar com alguma coisa, porém tem que ser sempre justificada dentro da lei, né, não é só simplesmente como o comune que o oficial fala, não, eu não quero isso porque isso aqui eu não entendi, isso não pode, ele tem algum espaço para aceitar ou não aceitar de modo facultativo determinados entendimentos e etc. O juiz ele tem que elaborar a sua recusa em cima da lei. Correto? Mas então, quando se faz um pedido de reconhecimento de cidadania italiana, é diferente de um advogado, vamos dizer, de uma causa trabalhista, de uma causa criminal, de uma causa empresarial, que vamos elaborar uma superdefesa, que tem que procurar testemunhas, depoimentos, documentos e provas, etc. Não é nada disso. Então, já é tudo estruturado dentro da legislação, né, o reconhecimento da cidadania italiana. Então, o histórico é altamente positivo, salvo as exceções de algumas sentenças, efetivamente, que elas são deferidas, não são positivas. Ponto. Agora, tá, Marta, mas você estava falando que eu sou profissional. Eu estou falando essa base para entender que, a partir do momento que seja o advogado, seja a empresa com 500 funcionários ou com 10 funcionários, né, partindo desse pressuposto, dessa base, desse índice, esse histórico, esse índice positivo dentro do segmento, tanto faz ser um advogado de uma empresa grande ou um advogado de uma empresa pequena, né? Então, obviamente, todos sendo qualificados e tendo conhecimento e atuando no segmento específico de cidadania italiana, não tem, assim, sabe? Não é um advogado, nossa, esse advogado, ele é muito bom porque ele já ganhou muitas causas, assim, criminais ou trabalhistas, é um advogado com muita articulação, com muitos argumentos e blá, blá, blá. Não é, porque o formato praticamente é único, tá? Então eu falo aqui com um linguajar bem simples
para que vocês possam entender. Porém, o que vende-se na internet é que empresas maiores, etc., possuem um programa enorme de gestão, uma equipe enorme, isso e aquilo, mas isso é tudo na montagem do processo, na análise do processo. Quando um processo é depositado, seja pela empresa grande ou seja pela empresa pequena, ok? Caiu lá no tribunal X, no juiz Y. Se aquela juíza, como eu tive um caso, entrou em licença maternidade, nos últimos dias adiou a audiência praticamente para quase um ano, né? Então, assim, seja empresa grande, seja empresa pequena, não tem poder de ação, era essa a mensagem que eu queria falar, não tem poder de ação dentro de um fluxo, dentro de um tribunal, né? Então, o advogado, independente de qual empresa ele represente, ele atue, etc., ele não tem como, a audiência foi adiada para 6 meses, para 1 ano, porque é uma empresa pequena ou porque não trabalhou bem, não tem nada a ver. Então, a gente fica à mercê do fluxo administrativo dentro de um tribunal, seja para marcar audiência, né? Seja para audiência que pode demorar efetivamente, não depende do advogado, como eu já falei em outros vídeos separados com relação a tempo de audiência, a tempo para se marcar a audiência, processo que leva 6, 8, 9, 10 meses, as audiências não foram marcadas. E aí, isso faz parte do profissionalismo ou do tamanho do escritório do advogado? Absolutamente não. O tempo que o comune vai transcrever as certidões? Não, você tem que ter efetivamente paciência de ficar em cima, acompanhando, cobrando sem a corda estourar, né? Porque se falar, não tem ninguém aqui, eu tô com 2 pessoas e a prioridade na cidadania italiana e vai demorar mais, não adianta, não tem carteirada que faz na hora eles cumprirem e fazer a transcrição daquilo lá. Porque é um órgão público, tem outras coisas tão importantes quanto, tá? Então, veja bem, todo esse fluxo administrativo que vai concluir o processo e dar a satisfação para o cliente final, que é o descendente reconhecido, nada tem a ver com o perfil específico do profissional, né? A parte importante, sim, é obter a sentença, que o mercado apresenta um histórico positivo, tem casos pontuais de processos, uma média geral sendo bem estruturado, consolidado, sem erros, impedimentos e etc. Se tiver algo negativo, o porquê, né, avaliar se vai recorrer, etc., o que foi que aconteceu, mas dentro do histórico é um histórico positivo. Então, o que eu quero dizer aqui, que não deixar se iludir pela grandeza da empresa, porque não é a grandeza da empresa que vai ter um aplicativo, um programa de gestão, ou que vai facilitar, ou que vai agilizar absolutamente nada dentro de um tribunal e dentro de um comune, tá bom? Então, fique com essa informação que ela é muito clara, né? E isso serve logicamente para o Brasil, para a Itália, para qualquer lugar, tá? Porque foge da mão. Uma coisa é você escolher um arquiteto que depende dele para começar e concluir um projeto, né? Da expertise, da qualidade do profissional que atua, depende dele especificamente começar e terminar, como tantos outros serviços. Outra coisa é depender do profissional de cidadania italiana, da montagem do processo, que depende dele ser claro, rápido e montar um processo. Agora, outra coisa é quando envolve outros órgãos, outros profissionais e ainda mais quando envolve órgão público, né? Que aí já fica mais complicado para a gente consolidar um prazo, assumir com o cliente um prazo específico de um serviço que tem que ser concluído por uma outra área, por um outro profissional ou por uma área pública, né? E ainda assim, as pessoas continuam batendo no peito e afirmando, façam sua cidadania italiana judicial em 1 ano e meio, em 2 anos, e a gente fica assim, arrepiado de ouvir algumas afirmações, mas cabe ao cliente, ao requerente que deve iniciar o processo, avaliar todas as informações com transparência, tá bom? Quer falar comigo? Clica na descrição aí do vídeo, tem um link do WhatsApp para falar comigo sobre a análise do processo, iniciar a via judicial, tá bom? A gente fica à disposição.